Olá, colegas. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade aos abusos da gestão, que horas estamos assistindo em várias agências do país. Nem sabíamos que as condições eram tão precárias. Nós estamos recrudescendo a 1998. Olha que coisa! E os peritos se submetendo a estarem trabalhando sem ar-condicionado, sem pia ou com pia vazando, exalando esgoto dentro dos consultórios, com telhado com goteira, sem vigilância, sem climatização na sala de espera, onde os segurados já entram de maneira agressiva e até com razão. Tem peritos se sujeitando a atender por conta do famigerado bônus, atender em retaguarda, debaixo de vão de escada, sem maca, sem nada, para poder ganhar o bônus, porque não tem consultório para ele atender. Minha gente, botem a cabeça no lugar, ainda há tempo de se recuperar, nunca é tarde. Nós estamos vivendo num momento político dos mais escabrosos, nunca antes visto, com tanta roubalheira. Não é possível que vocês não se alertem da situação que passa o país, e vocês estão corroborando com tudo isso quando se sujeitam a fazer tarefas bonificadas a qualquer custo, emprestando o seu CRM. Isso não pode acontecer, eu volto a dizer. Não se sujeitem a isso. E nós estamos vendo colegas diariamente denunciando ao outro colega porque está se sujeitando a trabalhar em péssimas condições. Nós temos todos os protocolos na nossa área interna para os senhores utilizarem. Inclusive, recentemente recebemos da agência do Espírito Santo de Vila Velha que a associação está pedindo a sua interdição. Não tem condições insalubres nenhuma, zero. E a associação está indo ao Poder Judiciário, foi ao Poder Administrativo, ao Executivo, está fazendo denúncia nos órgãos de controle, no próprio CRM, que fez uma inspeção fenomenal, e isso estão chegando para nós várias denúncias do Brasil todo. E os senhores têm que testemunhar isso, os senhores têm que atestar isso, os senhores têm que denunciar, quer seja para a associação ao menos, se não para o seu próprio CRM. Então, mais uma vez, a gente vem a público e para a categoria para dizer o seguinte: vocês não podem se sujeitar a esses abusos da gestão. Não podem. Os senhores não podem participar de programa de bônus a qualquer custo. Os senhores estão perdendo o seu CRM. Os senhores estão sendo denunciados por isso, pelo próprio colega. Um colega se queixa do ar-condicionado, o outro vai e compra um ventilador e trabalha até debaixo de socobó de escada. Trabalha na retaguarda de agência, sem examinar o segurado. E a gente tem aqui laudos que o perito está dizendo que examinou. Pelo amor de Deus, vocês estão se incriminando. Por favor, doutor Francisco. Tem duas coisas que eu sempre falo nas minhas colocações a esse respeito. Primeiro é que o direito não assiste aos que dormem, né, que é uma frase que os causídicos usam muito. O que isso quer dizer? Se você não se manifesta, o direito não vai estar lá para socorrê-lo, né? E a outra é uma mais popular, né, quem não chora não mama, tá? O que tem de comum entre a frase erudita e a frase popular é simples: se você não reclamar, não vai ter ninguém para reclamar por você.
Enquanto você está trabalhando numa agência sem condição, se humilhando, você que é um médico formado, mais de 70% da nossa categoria tem mais de uma residência médica, mais da metade tem mestrado ou doutorado. Enquanto você que fez isso tudo na vida está se sujeitando a trabalhar numa pocilga, aqueles que não dormem e aqueles que choram estão mamando, estão ganhando. Esses peritos, eles estão em trabalho remoto, porque a agência está interditada. Alguns há mais de 1 ano em trabalho remoto, porque o INSS não tem dinheiro ou não tem interesse em consertar a referida agência. E não são poucos, são mais de 100 de peritos nessa situação no Brasil atualmente. O que tem em comum entre eles, todos fizeram o que a associação está falando aqui, que o Argolo falou. Documentaram a situação, levaram para a gestão, levaram para a MP, abriu-se tratativa, sofreram aquela famosa ameaça de vou te transferir para outro lugar que nunca se concretiza, porque o outro lugar também não tem espaço, também está tão ruim quanto. E aí ganharam o direito de ficar em trabalho remoto. Alguns, por capricho da gestão, tem que renovar isso a cada 20 dias, 15 dias. Outros estão já em prazo indefinido. Então, a associação tem todos os protocolos, tem todos os fluxos. Nada é ilegal, porque se fosse ilegal, o governo já tinha entrado com a ação para cancelar. É simples, essa é a medida. Se a associação que está tão visada faz algo que é notoriamente ilegal, faz um fluxo que é indevido, faz uma orientação que é inconstitucional, o que o governo faz? Vai entrar na justiça para tentar derrubar. Tentaram fazer isso. O atual presidiário e aquele que está quase na prisão, que era o ministro do presidiário, lá atrás, em 2023, eles entraram com ações criminais, inclusive, contra o Argolo, contra a associação, Argolo como presidente, dizendo que orientações que nós estávamos dando para os peritos seriam criminosas, seriam estimular a criminalidade, estimular a ofensa à lei. O que aconteceu com essas ações? Foram todas derrubadas. Quem está na cadeia são eles agora, não é a gente. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque eu entendo a situação de muitos colegas que estão cansados, que estão exauridos, que já estão contando a aposentadoria, mas a nossa dignidade não tem preço. E sim, custa, dá um trabalho fazer isso, mas se a gente não tiver a documentação, se a gente não tiver a comprovação, se a gente não tiver a reiteração, se a gente não tiver o governo alegando que não tem prazo, que é indefinido o prazo para resolver essa situação, sim, o destino de vocês é o trabalho remoto, porque não há o que fazer. Então, sobre isso, até queria que o Paulo Vitor agora falasse mais um pouco sobre como estão essas ações no Brasil. Paulo. Bom, a situação da precariedade da infraestrutura das agências da Previdência Social não é algo novo para a associação, também não é algo novo para os senhores, mas isso tudo tem tem alcançado um nível que efetivamente é inaceitável. Na verdade, se fosse para a gente levar a ferro e fogo, como a associação sempre pregou, que na verdade se existe um protocolo, se existem parâmetros, e isso está definido pela resolução antiga do INSS, resolução 62 de 2008, depois pelo Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária, lá tem os kits das salas, tem o formato, tem um layout específico que o INSS é obrigado a se basear naquele parâmetro para poder construir suas agências e para manter o funcionamento delas. Se a gente fosse levar a ferro e fogo, muito provavelmente 90% das agências da Previdência Social do Brasil estariam interditadas ou com o seu atendimento pelo menos parcialmente suspenso. Mas é óbvio que a maioria dos peritos tem muito boa vontade, enfim, se coloca, o gerente da APS fala, não, por favor, vou resolver, vou colocar o ar, vou instalar o botão de pânico, isso aí está vindo da superintendência, e aí vai nessa conversa que acaba se demorando, né? Acaba indo por muito tempo e aquilo se instala e a gente vê que às vezes recebe críticas falando, tem 3 anos que o ar-condicionado aqui da agência não funciona, existe sempre essa promessa vaga e que nunca é concretizada. A associação resolveu, diante de tantas reclamações, resolveu tomar uma atitude drástica, mas drástica no sentido da legislação, no sentido do que determina o ordenamento jurídico. Nós instituímos
diversos protocolos recentemente, estão todos disponíveis na área interna do site, que regulam basicamente 90% dos problemas que os peritos têm enfrentado atualmente. Especificamente em relação a esse tema que a gente está abordando aqui, existe um protocolo agora, protocolo de condições mínimas de funcionamento das agências da Previdência Social. Lá a gente traz anexos sobre climatização, segurança, equipamentos médicos e diversos outros itens que, em não sendo verificados na agência da Previdência Social, o perito tem um modelo exato do que ele tem. Ele só precisa trocar o nome dele, identificar uma coisa ou outra naquele modelo anexo, enviar aquilo por e-mail e através de um requerimento SEI ao seu chefe, ao seu coordenador, e suspender o atendimento. Até hoje, a gente não recebeu um relato de quem tenha seguido o protocolo e tenha sido penalizado de qualquer forma que seja. Por quê? Porque está lastreado na legislação. Experimentem os senhores, em relação aos seus consultórios ou clínicas particulares, experimentem os senhores ficarem sem ar-condicionado e receberem uma denúncia de um paciente para a Secretaria de Vigilância Sanitária para ver se no outro dia não está interditado. Então, a mesma exigência que se coloca em relação aos ambientes privados deve ser colocada em relação a esse tipo de espaço público, porque os senhores realizam atendimentos médicos. Existe norma da Anvisa, existe norma do Ministério da Saúde, existe norma do próprio INSS, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, assim, vamos fazer valer a lei. Só que a gente depende de quem está na ponta nos trazer esse tipo de informação. E a doutora Argolo pontuou aqui a nossa primeira grande medida, extremamente efetiva, se Deus quiser, vai sair agora. Nós ajuizamos uma ação coletiva para suspender o atendimento na APS Vila Velha, porque as fotos que recebemos, que vieram de uma fiscalização do CRM, do Espírito Santo, são calamitosas. Pia com um retorno de esgoto, cheiro podre na sala do consultório. Isso é inadmissível e a associação não vai admitir isso e vai dar guarida, vai dar respaldo para todos os médicos que quiserem denunciar isso, seja de maneira anônima, seja de maneira identificada. Nós vamos atuar em todos os casos e, se precisar, nós vamos ajuizar uma ação para cada agência da Previdência Social do Brasil para suspender o atendimento até que o INSS e o Ministério da Previdência Social regularizem esse tipo de situação. Chega, basta. Perito não vai mais atender em condição desumana. Assim, eu gostaria de deixar aqui bem claro para todos que venham buscar proteção jurídica, advocatícia do departamento jurídico, terá integralmente gratuidade do serviço prestado nesse sentido. Ou seja, o perito que quiser anonimamente, até anonimamente, se ele quiser denunciar, ou se ele não tiver medo e quiser enfrentar de peito aberto, não tem problema. Documente, peça orientação de como fazer a denúncia. Aliás, na área interna tem todos os protocolos, todos, até mesmo por queda de sistema. Essa semana, aliás, a semana passada, os senhores ficaram por 2 horas e 1 minuto, alguma coisa assim. Qual é o procedimento? A proporção que a agenda for chegando, vai remarcando. Ao completar 2 horas, pai bola, vai todo mundo embora. Comunica a sua chefia, documenta e vai embora. Está contido no nosso protocolo. Chegou para trabalhar, não tem ar-condicionado, documenta, cobra e vai embora. Cobra tarefa. Só fazer um adendo aqui em relação aos protocolos que já estão disponíveis, tá? Protocolo de indeferimento da presença de acompanhantes. Chegou um advogado aqui, está gritando comigo, ou o acompanhante do segurado está gritando comigo. Tem protocolo específico para isso. Protocolo de defesa contra ameaças e agressões. Tem protocolo específico para isso. Protocolo de condições mínimas de funcionamento das agências da Previdência Social. Específico para isso. Agora também esse de indisponibilidade de sistemas. Então, gente, assim, vou pedir encarecidamente, percam 3 minutos do seu dia para entrar
no site, na área interna do site da associação e ver tudo que está ali, ver quão detalhado e de maneira didática estão os protocolos. Vocês vão perder 3 minutos e vão ganhar anos na vida funcional dos senhores. Desculpa. Até porque eu acho que é mais rápido de vocês conhecerem o que está contido na área interna com todos esses protocolos do que vocês irem às redes naquele exato momento e questionar por Dr. Paulo Vitor, Dr. Argolo, Dr. Francisco, porque às vezes a gente não está vendo, embora a gente venha ver, sim, depois, às vezes vê no mesmo momento, mas está lá no protocolo. Tipo, chegou um segurado, está no estacionamento, eu vou atender? Não existe perícia de estacionamento, não existe perícia de ambulância, não existe perícia fora do consultório. Só tem 3 tipos de perícia: dentro do consultório, hospitalar e domiciliar. Fora disso, vocês têm proteção total da legislação e terá sempre o apoio do nosso jurídico da associação. Portanto, senhores, não há o que temer. Outra coisa, porque o gerente veio me pedir. Pelo amor de Deus, a gente não está aqui estimulando a um enfrentamento com o gerente. Mas, por favor, cumpram o que é da regra. Regra é regra. Ninguém vai fazer um favorzinho para você porque você é bonitinho, porque você atende um a mais ou um a menos. Na hora dele lhe meter o pau, ele vai lhe meter o pau. Então, sigam a regra. Vocês não seguindo a regra, vocês estão prejudicando uns aos outros. Por favor, doutor Francisco, para concluir. Só para concluir, a gente precisa deixar claro para vocês que a associação está aqui. Nós já fomos ameaçados de extinção, né, Argolo? Várias vezes. Inclusive, numa reunião aqui em Brasília, 2 gestores apontaram na nossa cara e falaram para a gente: nós vamos acabar com vocês e vamos acabar com a associação. Um está na papudinha e o outro está em prisão domiciliar com uso de tornozeleira, porque é pessoa com deficiência. Então, assim, com todo respeito, a gente tem um background que nos garante estar hoje aqui falando para vocês terem a confiança de que, se vocês instrumentalizarem direito à associação, vocês serão atendidos. Às vezes você desabafa lá, mas não quer comprar briga, e aí uma crítica minha: mas eu tenho um esquema aqui. Nenhum esquema vale a pena a humilhação. E se, em parte, nós estamos sofrendo todos esses problemas que nós estamos sofrendo, de portarias, de abuso, de mudança de pontuação de tabela, etc., é porque o governo está enxergando que há uma certa passividade no comportamento dos peritos. Tudo bem que agora menos, né, teve a questão do ano passado, mas, de qualquer maneira, a gente precisa reagir dentro do que a lei nos permite. E isso, para finalizar, é uma coisa que a lei nos garante com absoluta segurança. Tanto que, se você força um pouco e insistir muito, o governo nem insiste mais. Ok, vai lá e pronto. Agora, tem que superar essa primeira barreira. É como se estivesse entrando na água, no mar ali, e tem medo daquela quebra ali da água. Passou a quebra da onda, meu amigo, o oceano é seu. Então é isso que os peritos têm que fazer. Senão, não tem como ajudar. E a gente garante: estamos conseguindo, para muitos peritos, aqueles que não se calam e aqueles que choram. Esses estão conseguindo. Ok, colegas? Todos que seguirem o protocolo, todos terão apoio jurídico para o enfrentamento, ou de maneira explícita ou de maneira anônima. Ok? Um abraço a todos.